Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Amados, dando continuidade na nossa breve meditação no Catecismo de Heidelberg, hoje nós iremos ver a pergunta de número 61. Semana passada, nós vimos a pergunta de número 60, que é: como você é justo perante Deus? Hoje, a pergunta é: por que você diz que é justo somente pela fé? Antes de continuarmos, oremos ao nosso bom Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor tem derramado ricamente em nossas vidas, por essa obra de salvação extraordinária com que o Senhor realizou na vida dos eleitos. Amado Deus, te pedimos humildemente que o Senhor nos dê cada vez mais entendimento da tua palavra, para que nós possamos obedecer e viver de acordo com a tua vontade. Amado Deus, oramos em prol daqueles que estão passando por momentos difíceis. Que o Senhor possa os ajudar. Oramos para que o Senhor os console, traga refrigério aos seus corações. Amado Deus, oramos em prol das famílias que estão sofrendo por conta dessa nova pandemia. Oramos em prol dos nossos queridos irmãos que, mesmo nesses tempos difíceis, estão espalhados pelo mundo, levando a tua palavra para todos aqueles que o Senhor os tem enviado. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Só lembrando aos irmãos que dentro do Catecismo de Heidelberg nós estamos vendo o tema a justificação. Pois bem, irmãos, hoje será um pouco mais breve do que a semana passada. Então, pergunta de número 61 é: por que você diz que é justo somente pela fé? Como de costume, eu irei ler a resposta na íntegra e depois nós iremos ver ela por parte. Ela está dividida aqui em duas partes apenas. Resposta: eu digo não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, mas porque somente a satisfação por Cristo e a justiça e santidade dele me justificam perante Deus. Somente pela fé posso aceitar e possuir a justificação. Muito bem. Então, só relembrando aqui rapidinho a pergunta: por que você diz que é justo somente pela fé? Agora vamos à resposta por parte, né? Primeiro ponto. Eu digo não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, mas porque somente a santificação, aliás, a satisfação por Cristo e a justiça e a santidade dele me justificam perante Deus. Então, quando nós falamos, né, que nós somos justificados somente pela fé, nós não estamos atribuindo essa fé ao valor, né, ou à exclusividade da nossa fé, ou da nossa capacidade de crer. Não, né? Até porque nós entendemos que a fé ela é um dom de Deus. Né? Nós já aprendemos à luz das Escrituras que ter informações a respeito de Deus, por exemplo, crer que Ele existe, crer que o Senhor Jesus existe, crer que Deus criou todas as coisas, crer que o Senhor Jesus veio a esse mundo para morrer em nosso lugar. Então, nós termos informações corretas a respeito de Deus, embora seja algo bom, nós entendemos que isso em si não é suficiente. Não é. Nós temos alguns exemplos nas Escrituras. Se os irmãos bem lembram, João capítulo 3 começa falando justamente sobre esse ponto, né? Nicodemos, um homem estudado, estudioso das Escrituras, conhecia a Bíblia muito bem, sabia que Deus existia e tinha até informações corretas a respeito do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus disse para ele que se ele não nascesse de novo, todo aquele conhecimento que ele tinha não iria o ajudar. Então, Jesus já também disse que nem todo aquele que falar Senhor, Senhor
será salvo. Então não basta termos apenas um conhecimento a respeito da pessoa de Deus. Então, quando nós falamos que somos justificados somente pela fé, nós não estamos atribuindo a nós como quem nós somos agradáveis a Deus. Que nós temos algum valor diante de Deus. A nossa fé, ela é preciosa, ou seja, eu tenho que crer. Quando nós falamos que a justificação é somente pela fé, nós não estamos atribuindo a nós a capacidade de crer. E por conta do valor dessa crença nossa, Deus então nos salva. Não, né? Não, é somente pela fé. Mas é a fé em Cristo. É a fé na obra que Cristo realizou em nosso lugar. Essa fé nos coloca no nosso devido lugar. Essa fé nos coloca como nós realmente somos. Nós entendemos que somos pecadores miseráveis, incapazes de sairmos dessa condição terrível em que nos encontramos e que nós cremos que o Senhor Jesus Cristo de fato morreu em nosso lugar. Ele é o nosso Salvador. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30 diz: É porém por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, a justificação, a salvação, ela tem que partir de Deus. Essa iniciativa tem que ser de Deus, porque nós não temos capacidade nenhuma de respondermos positivamente a Deus. Tem que partir de Deus, porque se depender de nós, nós não iremos na direção de Deus. O nosso coração ele é inclinado para o mal. Ele jamais, por livre e espontânea vontade, se renderá aos pés do Senhor. É impossível. A natureza do coração humano é uma natureza má, pecaminosa, corrompida. O nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Ele não é só corrupto. Ele não é só pecaminoso. Ele é desesperadamente corrupto. A inclinação dele é somente para o mal. Em Romanos, capítulo 8, Paulo fala que o nosso coração, a natureza humana, ele não obedece à palavra de Deus. Ele não pode obedecer à palavra de Deus. E ele não quer obedecer à palavra de Deus. Então, só relendo o verso 30, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. A justificação é somente pela fé, irmãos. Mas essa fé é na obra que Cristo realizou. Essa salvação pela fé não é uma obra nossa. Eu creio, por isso que Deus então me justifica, me salva. A salvação então seria, nesse caso aí, a resposta de Deus diante da minha crença. É Deus pagando a mim, né, me retribuindo com a salvação porque eu criei. Não é assim. Não é assim. Essa justificação pela fé somente é crer somente naquilo que Cristo realizou na cruz por nós. Não é por obras. Não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é pela fé no Filho de Deus. Ainda em 1 Coríntios, mas agora o capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Os irmãos lembram, nós já fizemos uma exposição nessa carta, né? Paulo ele não pregava a si mesmo, ele pregava a Cristo e esse crucificado. Esse é o caminho para a salvação. Não existe atalhos, né? Não existe meio termo. Não tem como trilhar um outro caminho e se chegar à justificação. É somente por meio do Senhor Jesus Cristo. A pregação do Evangelho é essa. Cristo é o caminho que conduz a Deus. Não existe outro atalho, irmãos. Ele é o caminho.
Paulo, ele, ele não quis saber de pregar outra coisa. Ele não quis saber de falar outra coisa, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nós que pregamos o Evangelho devemos entender a simplicidade da pregação. Devemos pregar o Evangelho como ele é. Nós não devemos enfeitar, florear, não. A pregação tem que ser pura e ela tem que ser simples. Pois assim é o Evangelho. Com isso não estou dizendo que não tem pontos difíceis, né, de se entender. Mas é que nós devemos nos render, nos prender somente à palavra de Deus. Somente aquilo que ele fala. Então, esse é o caminho para a justificação, para a salvação. Cristo e esse crucificado. Essa crucificação dele tem para nós um grande significado. Esse foi o caminho que ele trilhou para nos salvar. Ele, ao ir para a cruz, ele estava cumprindo as exigências de Deus para a justificação. Coisa que nós não tínhamos capacidade nenhuma de fazer. O próximo ponto, então, vimos, né, ficou claro que essa salvação, a justificação somente pela fé não é trazendo para nós, né, atribuindo a nós um mérito algum. Não, não é. É somente no Senhor. O segundo ponto, então, da resposta é: somente pela fé posso aceitar e possuir a justificação. Então, agora vem outro ponto, né? Sem fé é impossível agradar a Deus e ser salvo. Não dá, né? Tem que ter fé. Ler um texto aqui rapidinho com os irmãos. Aqui em 1 João, primeira epístola de João, o capítulo 5, o verso 10, diz o seguinte: Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E um outro texto muito conhecido, né, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Lembrando, né, que ele tinha acabado nos versos 14 e 15, relembrando aquele episódio lá no deserto em que Moisés havia levantado uma serpente de bronze e todo aquele que olhasse para a serpente seria curado, né, do veneno mortífero das serpentes abrasadoras. Ele faz essa alusão, né, dizendo que ela era uma sombra, e ele aponta para o presente momento naquela época, dizendo: olha, e o Filho do Homem também será pendurado no madeiro. E aí ele fala que todo aquele que nele crê não vai morrer, mas viverá eternamente. Então é depositar a confiança nele, mas é quem crê. Né? E as pessoas têm essa visão de que a fé é algo natural do homem, é uma capacidade humana. Não é, irmãos, é dom de Deus. Ainda aqui, em João 3, o verso 18 diz: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então não há outro meio, irmãos, é pela fé. Não tem como alguém ser salvo se não passar por Cristo. Ele é a porta. Não adianta. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Como podemos nascer de novo? Como podemos nos tornar filhos de Deus? Como podemos fazer parte da família de Deus, se não por meio do Senhor Jesus Cristo? Não há outro caminho. Não há outro meio. O Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele é o caminho que conduz a Deus. Não existe atalho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Pois bem, amados, né, vamos ficando por aqui. Falei que seria bem breve, né? Espero que tenha ficado claro para os irmãos que a justificação ela é somente pela fé, mas essa fé não é uma qualidade natural nossa. Nós não estamos atribuindo a nós alguma glória, algum mérito. Não. É que nós cremos em Cristo Jesus e por meio dele nós então recebemos a justificação, a santidade e a graça de Deus. A satisfação de Deus está em Cristo, seu Filho.
E por meio dele, por estarmos unidos a ele, então recebemos a graça e a misericórdia de Deus. Queridos, oremos mais uma vez para agradecer o nosso bom Deus. Amado Deus e Pai, obrigado por essa obra extraordinária da salvação. Por meio do teu Filho amado, o Senhor nos salvou, nos justificou. E estamos passando por um processo agora de santificação. E quando o teu Filho amado retornar, iremos então para a glória. Iremos passar pela última etapa, a glorificação. Amado Deus, como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom ouvir as verdades do Evangelho. Graças te damos por o Senhor estar nos dando esse privilégio de ouvir a tua palavra. Que cada um de nós possamos apreciar a tua palavra, possamos amar a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a compreendermos com muita clareza a importância e necessidade que temos da tua santa palavra. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.